Oiê, eu sou a Júlia, eu tenho 21 anos e você é au pair nos Estados Unidos. Se você quer saber tudo sobre o meu processo, continua assistindo o vídeo. Mas não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, porque vai ter muito mais conteúdo sobre o au pair nesse canal. Ontem eu fiz a primeira entrevista com a Cultural Care, né? A entrevista inicial ali que tem e que eles aprovam o inglês, enfim. Eu tive meu inglês avançado, que eu já esperava, né? Por ser professora de inglês, eu esperava que fosse avançada. Fui aprovada, eu recebi o e-mail hoje de manhã, agora são 12:03, eu tô indo trabalhar. Mas eu recebi hoje de manhã um e-mail falando que eu passei. Hoje é dia 6 de setembro, então amanhã é feriado. Geralmente a gente tem 4 dias para preencher o application, mas no meu caso eu vou ter meio que 3 dias, né? Porque amanhã é feriado, então se eu precisar, eu vou precisar ir ao médico, né? Para preencher o formulário médico e tal. E aí eu vou ter, no caso, 3 dias só pra fazer isso tudo aí. Mas eu tô muito feliz que eu passei nessa primeira entrevista. E eu não vou ficar online imediatamente porque eu ainda não tenho a minha CNH. Enfim, reprovei nas 2 primeiras tentativas, mas let's believe the third time is the charm. Eu preciso acreditar nisso. E é isso. Provavelmente a próxima vez que eu falar com vocês é quando eu tiver terminado de preencher meu application. Ah, não falei, mas eu já tinha preenchido 97% do application antes da entrevista. Então tá tudo bem tranquilo. Amanhã eu vou gravar os vídeos que precisam ser colocados e vou escrever a carta pra Host Family. E aí na sexta eu devo entregar todos os documentos certinhos, entregar o application. E é isso, I'm excited. E aí depois eu tenho só que fazer a próxima prova, passar, e aí sim eu vou ficar online. Tô feliz. Voltei aqui rapidinho porque ainda é 12:09, agora é o mesmo horário, mesmo dia que eu fiz o outro vídeo, mas é só pra falar um pouquinho sobre a entrevista. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando só sobre a entrevista que eu fiz com a Cultural Care ontem. Mas vou falar um pouquinho dela agora. Foi bem legal. Eu fiz a entrevista com a Ana Pérez, né, que ela é representante do Cultural Care do Rio de Janeiro e de Espírito Santo. Tava marcada pra 1 hora e a gente ficou um tempão conversando. Ela falou que iria demorar 1h30 de entrevista. E acabou que a gente demorou 2 horas conversando, porque a gente ficou falando depois, foi bem legal mesmo. Ela começou me fazendo várias perguntas, fez perguntas sobre mim, né, sobre a minha personalidade, como eu me descreveria, sobre a minha família, né, com quem que eu moro, quem tá na minha família. Perguntou sobre os meus backgrounds, estudando, os cursos que eu fiz vários cursos, que eu gosto de cursos online, sobre os meus trabalhos, porque eu já trabalhei bastante, apesar de ser bem nova. A gente conversou sobre muita coisa. Ela perguntou por que o au pair, sabe, como que eu descobri o au pair, da onde que surgiu essa ideia, se meus pais, se minha família apoiava. Foi perguntando tudo dos esportes que eu já fiz, que não são muitos, mas tô indo pra academia, fiz balé por um tempo, fiz hip hop por um tempo. Perguntou bastante dos meus hobbies, perguntou muito, porque os meus hobbies são bem culturais mesmo, sabe? Muito de aprender idiomas, essas coisas. Ela me contou um pouco da experiência dela também fora do Brasil, porque eu falei que eu tava estudando italiano e ela fala italiano. Então a gente conversou um pouco sobre isso, foi muito legal mesmo. Eu tava nervosa, assim, pra ela fazer a pergunta, né, do pergunta de emergência, né, e se teve, eu acho que eu não percebi na hora que eu respondi, mas eu acho que não teve. A maioria das perguntas foi em português. Grande parte do tempo ali a gente tava falando em português. Depois ela fez umas 3 perguntas. Quando eu tava pra dar 1h30 de entrevista mesmo, ela fez umas 3 perguntas em inglês que ela já tinha feito em português, então já tava tudo bem tranquilo. E aí depois ela começou a me dar dicas, né, pro application, vídeo, como fazer o vídeo. Eu tô fazendo completamente o oposto do que ela tinha falado neste momento,
Mas esse não é vídeo do application, é só uma documentação do momento. Enfim, foi muito legal, foi bem tranquilo, assim. Ela me fez perguntas em inglês, as 3 perguntas que ela já tinha feito antes. Ela falou o inglês, assim, mais leve, mais pausado, assim. E pra mim foi super de boa, foi muito tranquilo. Então eu só fui lá falando. Comecei a falar rápido, porque eu falo inglês muito rápido. Eu falo muito rápido, eu sou bem tagarela. Enfim, foi bem legal, foi uma entrevista muito boa. A gente conversou muito sobre tudo, assim. Eles sabem a minha vida toda. Eu acho que eu nunca contei tanto sobre a minha vida, assim, ó. Sabe? Foi bem legal. Fizeram a pergunta que vejo várias meninas falando de se já fez terapia e tal. Fizeram essa pergunta, tá? Então, quem fica nessa, fica ligado. Quem fica de olho nisso, fica ligado. Perguntou das minhas referências com criança, enfim. Perguntou sobre as faculdades que eu fiz, né? Que eu não terminei nenhuma. Enfim, foi bem legal. Foi uma conversa, foi tranquilo. No início eu tava nervosa, um pouco. Mas foi bem tranquilo e ela foi muito legal comigo. Foi muito paciente. Eu gostei bastante desse meu primeiro contato, assim, direto com a Cultural Care. E aí, não passou nem 24 horas, né? E eu já recebi lá o meu e-mail. Recebi hoje de manhã. Não sei exatamente que horas que eu recebi, porque eu tava na academia. Mas eu recebi hoje de manhã, quando eram umas 10 horas, eu vi que eu recebi esse e-mail. Eu tava dando todas as instruções de como terminar de preencher o application lá, com o formulário médico, o acordo, né, o agreement lá, falando dos documentos que tem que colocar, né, antecedentes criminais, como tirar certificado do ensino médio, cópia do passaporte, o relatório médico e como. Deu também a lista de alguns médicos que não são, assim, que são parceiros, mas não são médicos da Cultural Care. São médicos que fazem esse tipo de coisa. Enfim, eles foram muito atenciosos comigo nesse primeiro momento. Eu gostei bastante. E aí agora só falta terminar de preencher um application mesmo. Yes! Então amanhã eu falo com vocês de novo, porque amanhã eu provavelmente vou gravar os vídeos que eu tenho que colocar no application e vou escrever a carta para a host family, porque eu vou ter um tempinho, né? Esse feriado veio em um bom momento. Hello, de novo. Hoje é 7 de setembro, né? Feriado. São 8h07. 8h07, bicho. São 8h07 nesse momento. E eu posso dizer que eu já estou muito cansada, pronta pra dormir. Hoje foi um dia bem cansativo. Eu estou aqui com o meu application 100% concluído. Na verdade, não é 100%. Aqui tá 100%, mas não é 100% porque, né, falta a minha carteira de motorista, né, que eu ainda estou pegando pra isso. Mas hoje eu fiz a minha carta pra host family, que demorou várias horas pra fazer, porque eu sou muito perfeccionista. Então eu queria que fosse uma coisa que tivesse a minha cara, que não ficasse igual todas as outras, mas que ao mesmo tempo cumprisse o seu propósito, sabe? Então demorou, assim, pelo menos umas 2 horas e meia pra concluir a minha carta pra host family. Eu fiz também os vídeos. Foram 3 vídeos de, no máximo, 40 segundos, assim. Eles falam pra ter 30 segundos, os meus passaram um pouquinho, mas eu acho que vale a pena passar esse um pouquinho aí, porque tava bem entertaining, in a way. Então, eu acho que tava bem tranquilo. Eu editei tudo, né? Então, assim, durou mais ou menos 1h30 pra gravar tudo, porque eu mudei a roupa, eu mudei o cenário, eu tinha que gravar também o que eu ia falar, né? Escrever também o que eu ia falar, então isso tudo deu mais ou menos 1h30. Depois eu editei. Deve ter demorado mais ou menos 1h30 também, porque meu celular é ruim e eu editei tudo pelo celular, pelo CapCut. Então, foi um processo demorado. E como eu falei, eu ainda tô nesse processo de tirar minha carteira. O meu pai, ele é driving instructor, né? Ele é instrutor na autoescola. Então, hoje nós pegamos o carro e ele foi me dar uma aula extra, né? Que eu já tinha feito todas as minhas aulas, já fiz 2 provas, então hoje a gente teve uma aula extra mesmo no feriado. Ele não se importou de trabalhar no feriado, porque eu sou filha dele.
Então, a gente fez umas 2 aulas também lá. Então, teve isso também. Digitalizamos todos os documentos que precisavam. Ainda a parte de documentos fica faltando, no caso, né, a minha CNH, que, né, estamos trabalhando para conseguir. E fica faltando também o Physician's Health Evaluation, né, que é o relatório médico, né. Mas amanhã eu já marquei o médico. Então, amanhã eu vou ao médico, vamos ver isso tudo, vamos preencher tudo bonitinho. E aí vou já digitalizar e colocar aqui também. E aí vai ficar faltando o quê? A Driver's License, International Driving Permit, Tuberculosis Test Results, and my Visa. Professora de inglês se embananando pra falar Visa. Assunto. Mas, assim, eu tô bem cansada hoje, mas é uma sensação de dever cumprido, né? Porque eu fiz a minha entrevista na segunda-feira e hoje é quarta-feira e meu application tá 100% preenchido, tá tudo encaminhado. Fiz a minha aulinha também de direção. Então, se Deus quiser, a próxima prova vai ser a prova que eu vou passar e aí eu vou ficar online e aí vai, de fato, começar todo o meu processo de au pair. Então, estou na torcida. Hello, I'm back. Hoje é dia 30/10 de 2022, é dia das eleições. Segundo turno é domingo, então provavelmente vai ter barulho na rua de pessoas falando sobre coisas, sobre eleição e tal. E provavelmente vai ter barulho da igreja, porque a igreja tá começando agora, eu moro em cima da igreja. A igreja tá começando agora e eu deixei pra fazer esse vídeo no último minuto possível, sendo que eu falei que eu ia fazer isso desde quinta-feira. Enfim, no dia 27 de outubro, que foi a quinta-feira, né? Dia 27? No dia 27, eu passei na minha prova prática do Detran, finalmente estou habilitada. Mais ou menos umas meio-dia e meia. E aí, 15 para as 2, eu cheguei em casa, já escaneei o papel da aprovação. Pessoas na rua gritando. Aí eu já escaneei o papelzinho da aprovação, coloquei na plataforma da Cultural Care, porque no meu application, né? Porque só faltava isso pra eu ficar online. E já mandei uma mensagem pra minha representante, né? A representante do Rio de Janeiro, a minha gente, no caso, né? Que eu falei, a Ana Pérez. E aí, já mandei uma mensagem pra ela e mandei uma mensagem pro e-mail também da Cultural Care, falando, olha, eu passei, todos os meus requisitos já estão ok, já tá tudo ok, meu application tá 100% preenchido, qual é o próximo passo? E aí, eles me ligaram, mais ou menos umas 3 horas, me ligaram pra falar que viram meu e-mail, que iam ver meu application, que era pra eu mandar uma mensagem pras minhas referências, falando que eles iam, um número de São Paulo, né, que a gente geralmente não atende, que um número de São Paulo ia ligar pra falar sobre mim, né, pra perguntar, enfim, e que era pra eles atenderem. E aí eu tinha 3 referências profissionais e eu tinha 2 referências pessoais. E aí, nesse dia 27 mesmo, eles conseguiram ligar pra todas as referências pessoais e 2 referências profissionais, e aí eles me ligaram falando que era pra eu consertar 2 coisas no meu application, que eles tinham lido tudo, e que era pra eu consertar 2 coisas. Isso foi mais ou menos umas 5 horas que eles ligaram, que era pra eu consertar 2 coisas. Uma era que eu tinha que colocar lá que eu não estava mais treinando pra pegar a minha licença, né, pra dirigir, e que sim, eu já tinha carteira, e a segunda era pra falar da minha alergia, que eu tenho alergia a sulfa, que é um medicamento, pra falar dos sintomas, porque eu só falei que se eu ficar longe de remédio com sulfa, I'm good to go, sabe? Mas é porque, tipo assim, eu tive alergia a isso quando eu era bebê, então nem eu sei os sintomas, por isso que eu não coloquei. Aí eu já mandei mensagem pra minha mãe falando, mãe, pelo amor de Deus, quais são os sintomas? E aí ela me falou mais ou menos assim, eu coloquei no application, e aí tava tudo certo. Eles ainda não conseguiram falar com essa minha outra referência profissional, ela também não me responde, eu não sei o que fazer, mas são 500 horas só, eu já tenho muitas outras horas, além disso, eu acho que eu já tenho umas 2.000 horas, fora essas mais ou menos 500, eu acho, 500 e 600 horas. Mas se isso fizer diferença no futuro, eu vou tentar entrar em contato com ela de novo. Enfim, eu fiquei meio chateada, porque ela falou que iria me ajudar e não me ajudou, né? Não fortaleceu em momento nenhum. Mas enfim, ok, acontece coisas da vida. E aí, isso tudo foi na quinta-feira, né? E aí na sexta-feira, já tava lá, eu já recebi pelo menos uns 5 e-mails da Cultural Care falando que eu ia ficar online, que tava, tipo assim, tudo certo já, e que meu perfil tava sendo encaminhado pra sede, né, dos Estados Unidos, que eles iam ver e iam me dar até 10 dias úteis, 10 dias úteis pra eu ficar online. E aí agora eu tô, assim, na espera, né, só passou 2 dias que não são úteis, né, sábado e domingo, então eles me mandaram isso na sexta-feira, vários e-mails,
falando um pouco de como falar com as famílias, essas coisas todas, e falando, explicando também que eles têm esse prazo de 10 dias úteis para me deixar online. Então eu estou no aguardo para ficar online e vendo o que vai dar. Hello! Venho com notícias. Hoje é dia 10/11, quinta-feira. E na terça-feira, dia 8, eu fiquei oficialmente online pela Cultural Care. Uhul! Eu já tinha um workshop marcado pro dia 8. Era 6h30, eu tinha um workshop marcado com a Cultural Care. E o workshop era pra como melhorar o perfil pra ter mais famílias, coisas assim. Só que eu já achava que meu perfil tava bom. Eu só assisti mesmo porque era obrigatório. Um pouco antes, acho que 1h30 antes, umas 5 horas mais ou menos, eu recebi um e-mail da Cultural Care falando que eu estava oficialmente online. Uhul! E aí, spoiler já do próximo vídeo, é que em questão de horas, na madrugada, eu recebi um pedido de conexão de uma família do Tennessee. E aí, então eu vou me despedir desse vídeo aqui, que eu agora estou oficialmente online e na etapa de falar com as famílias. Então o próximo vídeo vai ser sobre isso. Bye, bye!